Trago aqui já na abertura do Live CNN, então, o nosso Gabriel Monteiro, âncora do CNN Money, que está com a gente para explicar os detalhes desse número tão importante e que chega aí, né, Gabriel, num momento de aproximação do fim de 2025, perspectiva de entrada num ano eleitoral, e a gente sabe que essa questão econômica acaba permeando também todas as articulações na nossa política. Bem-vindo, muito bom dia para você, tá com você. Ótimo dia a você, Clarice, a todo mundo está nos assistindo. A gente tem um PIB em desaceleração dentro das expectativas do mercado. Já se esperava uma perda de força para a economia do Brasil. Afinal, temos uma bomba chamada taxa de juros, 15%, que é a maior taxa em 19 anos. Temos na composição deste PIB, no entanto, alguns elementos que vêm talvez diferentes do que o mercado imaginava. O que a gente pensava ontem antes da publicação? Que o setor de serviços, por conta do baixo desemprego e do aumento da renda do trabalhador brasileiro, esse viria forte e teríamos desacelerações, quedas, por exemplo, para os setores de agronegócio e também para o setor industrial. São os setores mais sensíveis normalmente a essas taxas de juros, e para o agro há uma questão sazonal. Normalmente no terceiro trimestre é quando a gente faz as plantações, então já vendeu tudo que tinha que vender, já colheu tudo que tinha que colher no primeiro semestre, e aí no segundo semestre, em especial neste terceiro tri, é quando as plantações acabam sendo feitas, quando há o investimento, há o gasto com as sementes e com os fertilizantes. No entanto, o que a gente vê aqui para a formação do PIB é justamente serviços basicamente em estabilidade. Eles ficaram estáveis neste último trimestre. A gente vê aqui na tela essa composição. Vou até deixar um pouquinho para cima aqui para ver se a gente consegue abordar estas leituras. O PIB, Clarice, ele é feito de duas formas. As duas contas são diferentes e elas têm que dar o mesmo resultado. Então, a gente olha sempre para a ótica da produção e para a ótica da despesa, quem está consumindo e quem está produzindo. A agropecuária é 0,4%. A gente teve uma estratégia muito interessante dos produtores rurais, Clarissa, neste último trimestre, que foi, por conta da disputa comercial entre Estados Unidos e China, guardar estoques de soja e outros produtos para vender neste segundo semestre, que normalmente é quando os Estados Unidos estão vendendo para a China. E aí os preços aumentaram, porque a China não estava comprando dos americanos, e a gente acabou vendendo muita soja neste último trimestre, neste terceiro trimestre. Então, teve um requisito aqui, um fator estoque, que foi guardado pelos produtores, muito questionado, inclusive, pelos acionistas, pelos investidores, falando, pô, a soja está cara, por que você está guardando? O que você está fazendo em estoque? Pois bem, o resultado está aqui. Muitas companhias falaram isso para mim neste trimestre, que foi uma estratégia que acabou dando certo. Indústria. No trimestre passado estava bem ruim, estava desacelerando, e em relação ao último trimestre a indústria ganha um pouquinho de força, apesar da taxa de juros que acaba dificultando e muito os investimentos aqui no país. Os serviços ficaram no 0 a 0 e o valor adicionado ao PIB foi de 0,1%. Se a gente faz essa conta da produção, dá estabilidade no trimestre. Quando a gente olha para a ótica das despesas, temos aqui um claro desaquecimento do consumo das famílias. Então, as famílias estão consumindo mais do que no trimestre passado, mas o crescimento que a gente via nos últimos trimestres, ele foi deixado um pouco de lado. A gente teve basicamente estabilidade no consumo das famílias no Brasil, apesar das baixas taxas de desemprego e do aumento da renda. Agora, quem consumiu muito mais do que no último trimestre foi o governo. O consumo do governo subiu 1,3% e acabou ajudando na manutenção dessa economia brasileira. Então, as famílias estão perdendo um pouquinho de força, mas o governo entra com mais peso. A formação bruta de capital fixo é um palavrão, mas ele quer dizer investimento, Clarissa. Quanto que as empresas estão investindo em infraestrutura, e aqui a gente coloca normalmente prédio e máquina, que é o que é considerado como investimento em infraestrutura. Cresceu 0,9%. As exportações de bens e serviços ganharam um pouco de tração, e as importações subiram 0,3%, fator positivo, porque a gente está ganhando mais dinheiro vendendo para os outros e gastando menos dinheiro comprando de outros países. Essa é a formação geral do PIB. A gente tem, claro, uma arquitetura destas contas que a gente pode explorar ao longo dessa nossa cobertura, mas o que dá para perceber temos uma tendência de desaceleração. Aquela tendência que o Banco Central buscava, falava sobre precisar ter certeza de que a economia está perdendo força para cortar as taxas de juros. O que a gente vê no último trimestre é claro.
A economia está assentando, está perdendo fôlego. Isso aqui deve se repetir por último trimestre do ano, tá? Para estes últimos meses de outubro a dezembro. A gente deve ver também, talvez, um desemprego ainda muito baixo, porque tem aquela sazonalidade de contratações temporárias, mas um consumo de famílias reduzindo, o consumo do governo perdendo um pouco de força, os investimentos, principalmente, perdendo fôlego, porque a taxa de juros tem esse objetivo, colocar panos quentes aí na economia, tentar dar uma contraída para evitar um crescimento descontrolado e, assim, a inflação. Temos outro... Gabriel, por favor, fique à vontade. Desculpa, um ponto que eu acho que é importante aqui, que eu gostaria que você aprofundasse para a gente. A gente sabe que parte desse resultado, pelo menos, tem a ver com esse cenário de juros altos que a gente observa na economia brasileira. E no último mês, nas últimas semanas em especial, o tom de integrantes do governo federal em relação à gestão do Banco Central com Gabriel Galípolo alterou um pouco, mudou um pouco, subiu-se o tom com o objetivo de colocar um pouco de pressão sobre o Banco Central por uma mudança na política que foi adotada até agora bastante rigorosa em relação aos juros. Como você estava pontuando, a gente tem aí sinais de que a economia brasileira está, de fato, respondendo, digamos assim, a esses juros altíssimos. Tem um lado positivo para conter a inflação, agora a gente tinha aquela combinação, inflação, juros. Esse equilíbrio é suficiente para a gente apontar para uma redução dos juros no ano que vem? Talvez não, Clarissa. Por quê? Porque a economia continua forte, a inflação está muito distante dos objetivos principais do Banco Central. O objetivo do Banco Central é 3% de inflação, a gente está para cima de 4% e devemos continuar acima de 4% ainda para os próximos meses. Mesmo assim, o Banco Central, quando ele toma uma decisão, ele não olha para o agora, ele olha para o futuro, porque uma elevação ou um corte de juros faz efeito daqui 8 ou 12 meses. Aí tem uma divergência entre os especialistas. Fato é que ela demora. Então, se o Banco Central perceber nestas divulgações, a do PIB hoje veio dentro da expectativa praticamente, mas se ele perceber nos dados de alta frequência que são publicados mensalmente, que a economia está caminhando para o principal objetivo deles. A gente estava falando em 0,2, né? Algumas expectativas aí de crescimento. Isso, 0,2% né? de crescimento. Mas aí 0,2, 0,1 é pouca coisa. É uma diferença muito pequena. Exato, é pouca coisa de diferença. E o que a gente consegue tirar mais, a informação principal não é o número em si, é o desaquecimento, é a perda de força. E quando que a gente percebe que a economia está perdendo força? Ano passado a gente cresceu mais de 3%. No trimestre passado, a comparação anual estava em 2,2%. Agora, a comparação anual, se a gente puder até jogar aqui na tela, tem um dado do trimestre contra o trimestre anterior, está em 1,8%. Então, a gente está em claro declínio, está em perda de força. Isso que incomoda o governo tanto, porque a gente vai entrar em 2026 desse jeito, com o PIB perdendo força. O tarifaço dos Estados Unidos entra nessa conta, Gabriel? Entra na conta da indústria de transformação, principalmente o setor industrial perde muito espaço porque tem nos Estados Unidos seu principal comprador, tem muita concorrência internacional, então não é um produto que os Estados Unidos são obrigatoriamente forçados a comprar do Brasil, é o caso do café, é o caso do suco de laranja, é o caso, muitas vezes, de produtos agrícolas. Para o setor industrial, não é isso. Então a gente vê, nestes últimos dados, o setor industrial de transformação perdendo força por conta do tarifaço dos Estados Unidos. Mas na outra ponta, a gente ainda vê a indústria de extração, e a gente está falando de petróleo e minério de ferro, ainda muito forte, ainda ganhando muito espaço e ainda fazendo grandes investimentos. Então, a gente tem dentro da indústria essa separação. Lembra que eu falei? O setor industrial veio até um pouco mais forte do que a gente imaginava. Há essa distinção. Transformação afetada pelos Estados Unidos. No finalzinho do trimestre, estes são os dados até setembro. E a indústria de extração, essa continua forte fazendo investimentos. Mas o que eu queria trazer mesmo é isso aqui, 1,8% de crescimento. A gente ainda está crescendo, essa é a mensagem que eu quero passar. O Brasil continua crescendo, avançando, mas em um ritmo menor. A agropecuária, de um ano para o outro, cresceu 10%, então o agro continua forte. A indústria cresceu 1,7%, os serviços 1,3%.
E nós temos aqui a despesa das famílias agora perdendo um pouquinho de força, indicando que apesar de o brasileiro estar ganhando mais e estar mais empregado, também está mais enforcado, porque a inadimplência está crescendo, as dívidas estão ficando um pouquinho fora de controle e aí talvez o dinheiro que ele está ganhando a mais está indo para pagar a dívida e não para consumir, entendeu, Clarice? Então, é nesse cenário que a gente entra em 2026, com o governo pressionando o Banco Central para cortar juros, porque esse é o resultado, a economia desacelerando, e o Banco Central ainda preocupado, olhando para frente, falando: a inflação não está onde eu quero. O governo e nós entramos em um consenso. Essa indicação de meta de inflação é do Conselho Monetário Nacional, que é composto por Fernando Haddad, Simone Tebet e o presidente Gabriel Galípolo. Nós decidimos que a taxa de inflação ideal do Brasil é 3%. O Banco Central obrigatoriamente tem que perseguir essa meta. Então eles vão atrás dos 3%. Ainda não há certeza, mesmo com a economia desacelerando, de que nos próximos anos a gente vai conseguir inflação de 3%. Por isso que os juros continuam em 15%. Se em algum momento o Banco Central perceber que, olhando para frente, a inflação pode entrar dentro do controle, a gente está quase na meta, está em 3,6% para 2027. Então, estamos quase. Pode ser um pontinho de virada. Exato, pode ser o ponto de virada. O que o mercado acredita? Que a partir de 2026, o comecinho do ano, e aí há muita discussão se vai ser em janeiro ou em março, aí o Banco Central vai começar a cortar esses juros. Por quê? Precisa de juro alto? Precisa. Precisa de um juro tão alto? Talvez não precisemos de 15%, entendeu, Clarissa? Aí pode ser talvez 13%, 12%, que ainda pesa no bolso. Pagar 12% de juros não é brincadeira, e a gente sabe que quando a gente bate na porta do banco, não é 12% de juros que a gente paga 30%, 40%, 50% num crédito pessoal, no cartão de crédito é 400%. Então esse juro, quando chega no consumidor, ele é muito maior. Talvez os 15% não sejam mais necessários. Aí o Banco Central provavelmente vai cortar essas taxas a partir do começo do ano que vem. Mas pode ter certeza que o governo não vai se contentar com 13%, não vai se contentar com 12% de juros. Ainda vai ter pressão, e esse embate entre o que está acontecendo realmente com a economia, o que está acontecendo com a inflação, os desejos do Banco Central e os desejos do governo vão ser pauta constante no ano que vem.